Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à estreia do canal Pele em Jogo, um canal destinado às pessoas que estão cansadas de ser espectadoras da sua própria existência, que sabem que precisam sair do banco do carona e assumir o banco do condutor de suas próprias vidas, assumir o volante. As pessoas que sabem que precisam se propor novos desafios e sair da sua zona de conforto. Esse canal vai falar sobre diversos assuntos, dentre eles matemática financeira, economia, contabilidade, viagens e uma série de outros assuntos. Então hoje nós vamos começar já falando sobre virtude. O que é virtude, para que serve e quais são as suas características. Já vai curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo e aproveita a vinheta. Bora lá? Voltamos então, pessoal, e antes de mais nada eu quero dizer que eu não sou guru, não sou vidente, não sou o dono da verdade, mas estou aqui simplesmente para ajudar pessoas a saírem da teoria para a prática. Afinal, a gente recebe uma série de informações diariamente e muitas vezes não sabemos como processá-las, como usar essas informações a nosso favor e que outras informações a gente tem que descartar para a gente não perder tempo com elas, tá certo? Então, falando aqui sobre o nosso primeiro assunto, virtude. Em primeiro lugar, isso aqui não está relacionado com a virtude de Maquiavel, tá? Que juntamente com a fortuna seriam as duas características fundamentais que o governante deveria ter para manter o poder. Não estamos falando disso. Nem estamos falando aqui da espiritual, tá? Que é uma outra questão. Aqui nós estamos falando das características que uma pessoa virtuosa tem, tá? Características da pessoa virtuosa. Nós vamos ver, né, no livro de Provérbios quais são essas características, tá? E eu peguei essa definição do dicionário para servir como nosso ponto de partida. É um signo valorativo para refletir no conhecimento prático. Então, a virtude, a pessoa virtuosa, ela é uma pessoa prática, uma pessoa que executa, uma pessoa que faz, técnico da realidade efetiva das coisas. Então, aqui nós saímos da teoria e vamos para a prática. Por causa da transgressão que há na terra, muitos são seus príncipes. Então, se você vê aí algum lugar, né, com 513, 81, 11, mais um monte de ministros aqui, né, muitos já entenderam aí que eu estou falando, né? Você pode ter certeza que é um lugar que tem muita transgressão. Muitos são seus príncipes, mas pela virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. Então, são esses aqui, né, prudentes e sábios, são esses aqui que fazem, né, a terra se sustentar. Colocando nisto toda a vossa diligência, né, uma pessoa virtuosa, uma pessoa diligente, acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude, a ciência. Porque essa sequência aqui ela é fundamental. Se você não tem fé, você não tem perspectiva, tá? Você não vai ter visão de futuro. Você vai ser uma pessoa estática, porque você não tem esperança. Você simplesmente vai deixar as coisas acontecerem e não vai buscar resultados, porque você simplesmente não tem esperança, não tem visão de futuro. Depois da fé vem a virtude, depois da virtude a ciência. Por que a ciência não pode vir antes da virtude? Porque se uma pessoa for um cientista e não tiver virtude, vai ser um cientista do mal, né? Como por exemplo o nuclear, né? O conhecimento nuclear pode ser usado para a cura de doenças ou pode ser usado para a guerra, para a criação de bombas, né? Então, se uma pessoa não tem virtude, ela vai ser uma pessoa destruidora, né? Apesar de ter um conhecimento científico. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Então, vejam, valor. Aqui colocou rubis, mas podia colocar diamante, ouro, qualquer coisa do tipo. Por que mulher aqui? Porque aqui é um conselho de uma mãe para o seu filho, tá? Na hora de escolher uma esposa. Mas podia ser aqui homem virtuoso também. Aqui no capítulo 31 fala do rei Lemuel, mas muita gente afirma que é Salomão, né? O Talmud fala isso, algumas teologias protestantes também falam isso, mas aqui nós não vamos nos ater a esse detalhe. Outra coisa que faz a gente suspeitar que seja Salomão é que o livro de Provérbios, na sua esmagadora maioria, foi escrita por ele. Mas não é o tema da nossa discussão aqui agora. Vamos entrar nas características de uma pessoa virtuosa. Busca lã e linho, trabalhe de boa vontade. Boa vontade é fundamental, tá, pessoal? Com as suas mãos. A gente vai ver várias vezes essa palavra mãos aqui. Afinal, mãos está relacionado ao trabalho, né?
como por exemplo na expressão mão de obra, mão na massa, né? E coisas do tipo. É como navio mercante, de longe traz o seu pão, então não se preocupa com distância. Distâncias são feitas para serem vencidas. Precisa alcançar alguma coisa, precisa adquirir alguma coisa, vai aonde for necessário para conseguir. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Aqui fala de recursos humanos, sabe trabalhar com pessoas, né? É importante que a gente saiba que na tradição judaica, né, o calendário judaico, à noite é quando ainda está escuro, ou seja, mesmo que tenha virado 0 hora, né, ainda é noite. Para nós aqui no Ocidente, 0 hora já é o outro dia, mas para o judeu, né, para as pessoas dessa tradição, o dia começa ao amanhecer, ao alvorecer, tá? Então, quando fala que ainda é de noite, é ainda de noite realmente do dia anterior, se preparando para o dia seguinte. Examina uma herdade e adquire-a. Então examina. Para examinar tem que ter conhecimento, tá, pessoal? Precisa ter dados, precisa ter elementos para poder decidir se vai comprar ou não uma herdade. O pessoal que quer investir em imóveis aí precisa conhecer. Você não vai ficar ouvindo, não, para uma pessoa serve, para outra pessoa não serve, para um perfil serve, para outro não serve. A pessoa que viaja muito ou se muda muito, vale a pena comprar um imóvel? Precisa examinar, precisa conhecer, precisa ter conhecimento de juros, tem que ter conhecimento de valor imobiliário, quanto está o metro quadrado naquele local, qual é a perspectiva de valorização ou desvalorização. Então tem que examinar a propriedade antes de adquirir. Planta uma vinha com fruto de suas mãos, aqui aparece novamente mãos, ó. A pessoa trabalhadora cinge os lombos de força e fortalece seus braços. Os braços estão conectados diretamente a mãos. Fortalece uma pessoa forte, uma pessoa que se exercita, né? Prova e vê que a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Aqui prova novamente, ó, a mesma coisa. Examina, precisa ter conhecimento para decidir, certo? Sua lâmpada não se apaga de noite, vai até mais tarde, ó. Se preciso, tem tarefa para fazer, tem meta para cumprir, vai até mais tarde, certo? Sempre visando lá na frente. É claro que você não vai se matar, né, de trabalhar 15 horas por dia, todos os dias da semana, todos os meses do ano. Não, você precisa ter o seu descanso. Mas você tem que ter visão, você tem que ter fé, você tem que ter perspectiva e visão de futuro. Estende as mãos ao fuso. Mais uma vez aqui aparece a palavra mãos, né? E as palmas de suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito. Aqui a mão ela aparece, né, ajudando ao necessitado, né? Não é uma pessoa avarenta, é uma pessoa que vê alguém necessitado do seu lado e ajuda. E aqui, pessoal, está um detalhe muito importante, né? Quando a gente vai prestar um auxílio a uma pessoa, a gente tem que ajudar essa pessoa a se mover. Porque se a gente é simplesmente um provedor e essa pessoa ela não faz nada por si mesma, a gente está viciando essa pessoa e não a ajudando. E aqui mais uma vez aparece a palavra mão, né? Os necessitados estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda sua casa anda forrada de roupa dobrada. A neve é típica de países do norte, né? Então é necessário, né, os habitantes destes locais se prepararem para o inverno, né? Imagina naquela época. Hoje em dia tem calefação, tem aquecimento centralizado. Naquela época não tinha. Então a pessoa tinha que se preparar para o inverno. A colheita, a vestimenta, o abrigo, tinha que estar tudo preparado. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Então essa palavra aqui também é muito importante, ó, faz, tá? Conhece o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Aqui a fama, ela não está relacionada ao meio artístico, mas à qualidade do seu trabalho, né? Como a gente fica satisfeito quando alguém faz exatamente o que a gente pediu e ainda faz um algo a mais, essa pessoa vai ser indicada por todo mundo para prestar um trabalho, né? Porque ela é famosa, o seu trabalho é conhecido. Faz panos de linho, mais uma vez aqui, ó. Faz panos de linhos e vende-os, né? Uma pessoa que sabe comercializar, comércio, né? Uma pessoa empreendedora. Empreende. A força e a glória são as suas vestes, se ri-se do dia futuro. Aqui não é um riso de deboche, mas é que simplesmente, ó, pode vir o desafio, pode vir a tempestade que eu estou preparado. Eu me preparei para isso, então eu vou enfrentar com tranquilidade. Não dizemos que vai ser fácil, mas se existe o preparo, existe a fé, existe a virtude, né, existe a ciência, você tem condições de enfrentar. Agora, se não estudar,
Se não buscar o conhecimento antes e ficar esperando que as coisas aconteçam, tô contando com a sorte, vai dar tudo errado. Abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Veja bem, aqui as pessoas que são virtuosas, elas não ficam perdendo tempo com falatórios inúteis, com blá blá blá, com discussões, com debates que não vão levar a lugar nenhum. Pare de debater e comece a buscar resultados. Se uma pessoa está querendo doutrinar você, falando qualquer coisa, primeiro olhe os resultados dessa pessoa. Veja se de fato a pessoa ela corresponde, né, tudo aquilo que ela está falando com a efetividade do seu trabalho. Olhe pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Isso aqui é muito importante, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Vou falar sobre uma das parábolas mais belas que eu considero e que traz muito conhecimento, que é a parábola dos talentos, mas mais à frente a gente vai falar sobre isso. Então aqui a gente vê todas as características, né, de uma pessoa virtuosa. É uma pessoa rara, não é uma coisa que se encontra por aí com facilidade. Uma pessoa disciplinada, levanta cedo, não é preguiçosa, sabe fazer negócios, né, mantimentos, investimentos, produção, comércio, né, planta uma vinha, comercializa, né, e prova, vê se a lã e o linho são bons ou não, né, para ver se vale a pena comprar, examina uma herdade e vende ou compra, né. Então, todos esses aspectos aí são fundamentais para uma pessoa virtuosa. Estrutura física, né, sabe administrar, delega tarefas, né? Falamos lá de recursos humanos. Lã e linho, tecelagem, tapeçaria, vestuário. É uma pessoa muito versátil. Essa é a palavra que a gente tem que gravar aqui. Uma pessoa virtuosa. É uma pessoa versátil, tem versatilidade. E é uma pessoa generosa, que se preocupa com o seu próximo. Em breve vos visitarei e então verificarei, não os discursos dos vaidosos, né? Muita gente vaidosa falando muita coisa, querendo fazer prevalecer a sua visão, mas a virtude. Então todas aquelas características que a gente mencionou aqui, a gente deve observar nas pessoas. E principalmente, como eu falei, né, resultados. Se não tiver resultados, não perca tempo com essa pessoa, porque ela quer, na verdade, fazer o seu discurso de vaidade, não ajudar você. Para o nosso próximo vídeo, pessoal, estudem regra de 3, nós vamos conversar sobre isso aqui, é muito importante para fazer contas, né? Na hora que você for fazer compras, na hora que você for investir, você precisa saber fazer contas e ver se vale a pena de fato, né, comprar ou vender ou fazer qualquer tipo de transação, qualquer tipo de negócio. E assista O Conde de Monte Cristo, é um filme muito interessante. Traz muitos conceitos aqui muito interessantes, vale a pena. E depois a gente vai discutir sobre esse filme aqui. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por assistir. Colabore conosco, curta, compartilha, nos ajuda, porque a gente quer fazer chegar ao máximo de pessoas possíveis esse tipo de informação para que a gente consiga juntos galgar patamares mais elevados. Tá bom, pessoal? Vamos sair da teoria e vamos para a prática? Bora lá?